por último, galera, o que seria que é o mais difícil, que a galera acha mais difícil? Olha só. O que seria uma decomposição de vetores? A gente aprendeu a somar os vetores, né? Então, a gente aprendeu a somar através do método do polígono, do paralelogramo. A decomposição de vetores é você dividir um vetor em dois, de maneira que aqueles dois vetores, quando somados, deem o vetor original, porque você não pode mudar a coisa, não. Parece difícil, mas não é. Então, imagina o seguinte, que eu tenho um vetor aqui qualquer, um vetor A. Mas eu não quero trabalhar com esse vetor A, porque ele é um vetor que tem um certo ângulo aqui com horizontal, vai dificultar a minha vida. Tá? Então, eu quero decompor esse vetor. O que eu vou fazer? Eu vou imaginar o plano cartesiano aqui. Então, eu vou imaginar esse aqui, o eixo X, e vou imaginar o eixo Y. Pode desenhar se quiser, lógico. Então, aqui está o meu plano cartesiano. Esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo X. E eu vou projetar o vetor A no eixo Y e no eixo X. Eu vou espelhar ele nos dois eixos. Imagina que você tem uma lanterna. Finge que isso aqui é uma lanterna. E você está iluminando o vetor A de cima. Tá? Com uma luz muito forte. Uma lanterna grandona. Esse vetor A ele vai projetar uma sombra no eixo X. Essa sombra vai estar mais ou menos aqui. Eu vou chamar essa sombra de AX. Agora imagina que eu pegue essa lanterna e traga ela para cá. E ilumine o vetor A da direita para a esquerda. Ele vai projetar uma sombra no eixo Y. E eu vou chamar essa sombra de AY. Esse é o vetor AY, que é a projeção, ou a componente, tanto faz, do vetor A no eixo Y. E esse é o vetor AX, que é a projeção do A em cima do eixo X. Agora, presta atenção, galera. Esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho que o AY. E esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho que o AX. Então, se eu quiser, eu posso brincar que isso aqui é um triângulo retângulo. De catetos AY, AX e hipotenusa A. Basta eu saber qual é o ângulo que esse vetor A faz com a horizontal, por isso que eu insisto para vocês em sempre usar o ângulo com a horizontal. Se tiver o com a vertical, só subtrair 90, né? Não tem problema nenhum. Que você descobre os valores de AX e AY. Então, vamos lá. Quem é o seno daquele ângulo θ? Seno é o cateto oposto ao θ sobre a hipotenusa. Então, é AY dividido por A. Se eu quiser saber o valor de AY, basta eu multiplicar cruzado aqui, ó. Eu finjo que o seno está dividido por 1 e multiplico cruzado. AY vezes 1 é AY. A vezes seno de θ. É o que eu tenho que fazer. Então, se eu quiser descobrir a projeção desse ângulo, desse vetor A no eixo Y, lembra, o AY está aqui na esquerda, mas o lado que eu usei como projeção para fazer o meu seno tem o mesmo tamanho que a Y, então não tem problema nenhum. Tá? Então, a Y vai ser o vetor original vezes o seno do ângulo de inclinação. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, que é AX, sobre a hipotenusa, que é A. Aqui eu vou fingir que o cosseno está dividido por 1 e multiplicar cruzado. Então, vai dar AX igual a A vezes o cosseno do ângulo θ. Então, sempre que você estiver querendo achar as componentes de um vetor, utilize o ângulo com a horizontal. E aí, se você quiser achar a componente x, você faz o vetor original vezes o cosseno daquele ângulo horizontal. Achar a componente y, você vai fazer
aquele vetor original vezes o seno. Vamos dar um exemplo aqui, com números. Imagina que tem um corpo aqui, e esse corpo está sujeito a uma força. Essa força está assim, ó. Essa força ela vale 10 newtons. E o problema fala que ela faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Certo? Se eu quiser achar as componentes desse vetor, eu imagino aqui, eu vou imaginar que existe um eixo y passando aqui, e vou imaginar o que já está aqui, né, que é o eixo x passando aqui. Eu vou projetar esse vetor, imagina a lanterna lá fazendo uma sombra aqui, no eixo x, e vou projetar ele no eixo y. Então, teria duas componentes. A componente y e a componente x desse vetor. Fy e Fx. Chamei de F porque é força. Tá? Quando você tiver um ângulo de 45 graus, você vai ter que fazer uma conta só. Por quê? Se eu quisesse achar o Fx, já que eu tenho um ângulo horizontal, eu teria que fazer 10 vezes o cosseno de 45. Se eu quisesse achar o Fy, eu faria 10 vezes o seno de 45. Mas 45 é muito bom, né? Olha só. 45 tem senos e cossenos iguais. Então, quando o ângulo de inclinação de um vetor for 45 graus, as suas componentes vão ser iguais. Tanto o Fx quanto o Fy vão valer vezes raiz de 2 sobre 2. Então, tanto o Fx quanto o Fy valeriam 5 vezes raiz de 2 newtons, que seria aproximadamente 9 newtons. Tá? Porque raiz de 2 é aproximadamente 1,4, 7 newtons. 7 newtons. Ok? 1,4 vezes 5 daria 7 mais ou menos, por volta de 7. Tá? Porque é 1,41 alguma coisa, raiz de 2. Então, esse aqui é um exemplo para você decompor os vetores. Então, você poderia, em vez de trabalhar com essa força aqui, você passaria a trabalhar com duas forças. Aí você fala assim, mas vai ficar muito mais difícil. Garanto para vocês que não vai. Então, em vez de trabalhar com uma força de 10 newtons, que é oblíqua, né, você trabalharia com duas componentes, cada uma dessas componentes valendo aproximadamente 7 newtons. Então, é para isso que a gente decompõe um vetor. Você esquece o vetor original e passa a trabalhar com as componentes após a decomposição. Certo? Última coisa da aula de hoje. Uma dica. Se eu tiver dois vetores iguais e o ângulo entre eles for de 120 graus, ajuda em alguns problemas. Então, vamos supor que eu tenho dois vetores, não está muito igual. Deixa eu tentar. Eu tenho que diminuir isso aqui um pouquinho. Finge que eles são iguais, tá? Então, vamos supor que esse aqui é uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E essa aqui também é uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu tiver dois vetores iguais e o ângulo entre eles for de 120 graus, a resultante entre eles tem o mesmo valor que eles. Então, você faz. Não, bem torto, espera aí. Você vai fazer a regra do paralelogramo. A resultante vai estar aqui no meio, né? E ela vai também valer 5 graus. 5 metros por segundo ao quadrado. Vou mostrar para vocês por quê. Como é a regra do paralelogramo, eu faria r ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 5 vezes o cosseno de 120 graus. Então, vamos lá. 25 mais 25 mais 50
vezes o cosseno de 120. Acontece que o cosseno de 120 vale menos meio. Então, se eu colocar aqui vezes menos meio, isso vai voltar no que era antes. Olha só, 25 mais 25, 50 vezes menos meio dá menos 25. Corta, corta. R ao quadrado igual a 25. R igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a regra é o seguinte: vetores iguais e o ângulo entre eles é 120, a resultante entre eles dá o mesmo valor que os dois. Certo? Só uma dicasinha aí para que a gente possa ganhar tempo em alguns exercícios. Galera, um abraço para vocês. Vida longa e próspera para vocês.